começar aqui. Bom, pessoal, mais uma vez, então, bom dia. Antes da gente iniciar, tenho alguns recados, algumas orientações para passar para vocês. Bom, primeira coisa, vou passar para vocês aqui a lista dos alunos que ainda não entregaram a avaliação diagnóstica, tá? Eu postei lá no grupo, mas eu ainda quero ler aqui a relação dos alunos que não entregaram e quero pedir a ajuda de vocês. Se vocês souberem dos alunos que eu vou falar, que tem algum colega aqui que tem dificuldade de acesso, que não tem como participar das aulas nesse momento virtual, né, nesse momento remoto, se vocês souberem de alguém, que vocês sinalizem para mim, para eu poder anotar aqui, né, daí também tem uma justificativa do porquê a pessoa não entregou a atividade. Então, se vocês souberem, eu peço a ajuda de vocês para que vocês me digam, tá? Então, aqui no nono A, quem é que não fez a avaliação diagnóstica de geografia ainda? Eu vou falar um número e o nome, tá? Então, aluna número 3, Beatriz Bertolazzo. Número 4, Caroline Freires. Número 7, Enzo Godinho. Número 8, Evandro Lima. Número 12, Ian Rodrigues. Número 15, Isabela Miranda. Número 22, Júlia Silva. 27, Lucas Vinícius. 32, Mirela Ferreira. 33, Rayane Vitória. 34, Stephanie Vitória. Então, esses alunos não entregaram a atividade diagnóstica, tá certo? Então, se por acaso vocês tiverem alguma informação sobre eles, puderem me avisar, eu agradeço. Professora, Oi. eu tinha entregado a avaliação, só que, tanto que eu até falei para você, só que lá dá como que não entregou. Olha, que importante você me dizer isso, Stephanie. Então, eu já vou até anotar aqui. Até a É gente... verdade, a gente ainda conversou disso. Sim, Desculpa, viu, Stephanie? Então, imagina. ela entregou, sim, tá tudo certo, então, no seu caso. Eu lembro que a gente falou a respeito disso, que por algum motivo aparece para você pendente ainda. Obrigada por me lembrar, então, pode ficar tranquila que a sua tá tudo certo, tá? Uma coisa que eu quero falar pela impressão que eu tive na aula da semana passada, e eu acho importante a gente pontuar isso aqui. Eu não posso. Não é assim que eu quero começar essa fala. Bom, nas aulas, eu noto que nesta turma aqui em especial, vocês preferem ficar com as câmeras fechadas. Eu acho muito legal que vários alunos tenham fotos suas mesmo, isso é muito bom, né, para eu, não só para mim, mas para todos os professores saberem com que a gente está falando, eu acho isso muito positivo. Mas vocês tendem a ficar aí com as câmeras fechadas. E o que me incomodou semana passada também, teve alguns momentos da minha explicação que vocês se mantiveram em silêncio, né? E aí, assim, o silêncio, ele pode significar duas coisas. Ou que vocês entenderam tudo, ou que vocês não entenderam nada. E aí, num contexto onde eu não consigo ver vocês, porque quando eu estou na sala de aula, eu falo, todo mundo fica quieto, olhando para o rostinho de vocês, eu sei dizer se está tudo bem porque vocês entenderam, ou se está tudo mal porque vocês não entenderam o que eu falei. Aqui fica mais difícil, né? Essa situação. Eu não tenho como, eu não vejo vocês, eu não tenho como saber se está tudo bem ou se está tudo mal. Então, o que eu quero dizer para vocês é, gente, mais uma vez, porque eu já falei isso antes, o espaço da aula, a sala de aula, ela é de vocês. O espaço aqui é para que vocês perguntem tudo aquilo que vocês não entenderem, tá? E que eu queria que vocês me ajudassem nesse sentido, né? De quando eu estiver falando, de quando eu puder, quando eu perguntar se está tudo bem, ou se não, que vocês manifestem, né? Para eu poder saber aqui onde eu estou pisando.
tá? Porque é mais difícil, né? Eu sei que não é fácil para vocês, e para gente que é professor que está aqui do outro lado, também não está sendo fácil, tá? Então, eu tô aqui, é um pedido de ajuda, eu gostaria que vocês me ajudassem a ajudar vocês, tá? Bom, dito isso, vamos para a terceira coisa importante para se dizer aqui antes da gente iniciar. Eu postei agora de manhã um trabalho para vocês fazerem, tá? Então, eu vou abrir aqui o Google Sala de Aula para explicar para vocês o que é que vocês vão ter que fazer. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente já tenta esclarecer também, tá bom? Então, vamos lá. Bom, acredito que já esteja aparecendo para vocês aí, tá? Então, assim, esse é o trabalho que eu comentei no início do ano, que é o trabalho do bimestre, né? Tem sempre um trabalho aí. Como a gente teve toda essa situação do recesso, que acabou bagunçando aí o nosso rolê, vamos dizer assim, eu tive que dar uma simplificada, né, do que seria esse trabalho. Eu não é assim que geralmente esse trabalho é solicitado, porém eu tenho ciência e noção de que não adianta eu pedir nada elaborado para vocês nesse momento, visto que a gente está perto aí do fim do bimestre. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na explicação e, se vocês tiverem dúvida, a gente já esclarece, tá bom? Então, o tema do trabalho é o canal de Suez. Para aqueles que estão, né, mais atentos aos noticiários, o canal de Suez foi notícia aí há algumas semanas, né, umas 2, 3 semanas atrás, estava todo dia falando na TV a respeito do canal de Suez. Alguém viu alguma notícia a respeito disso, do canal de Suez? Não. Eu não. Eu também não vi. Então tá bom. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? Então, primeira parte do trabalho é que vocês pesquisem sobre a origem do canal de Suez, da sua importância na logística e na economia mundial, desde a sua construção até os dias de hoje. Então, a primeira parte é pesquisar, é ler, é ver vídeo, ouvir podcast, é procurar nas mais diversas fontes, sempre tomando cuidado, né, de ter fonte aí, uma fonte séria, uma fonte idônea, tá? Inclusive, eu coloquei lá no grupo, vou colocar aqui também no chat, já estou colocando o link para um canal de geografia, né, que pode ajudar vocês na execução desse trabalho e de tantos outros, porque é um canal muito bacana, é um coletivo de professores de geografia, e eles falam sobre atualidades e falam sobre diversos assuntos da geografia. Então, eu já estou dando uma dica aqui de um lugar onde vocês podem visitar para tentar saber um pouco mais sobre o canal de Suez. Bom, você fez a sua pesquisa, colheu as informações, está ali tudo na sua mão. A partir dessas informações, vocês vão escrever um texto dissertativo com as informações que foram pesquisadas, tá? Então, assim, não é para você ir lá, sei lá, no Brasil Escola e copiar o que está escrito lá sobre o canal de Suez. Não é para fazer isso. É para você ler. Então, você foi lá no Brasil Escola, você viu um vídeo do Terra Negra, você ouviu um podcast qualquer, você achou um livro que fala sobre o canal de Suez. Então, você encontrou as informações, leu a respeito, mas você não vai copiar nada de lugar nenhum. Você, a partir das informações que você colheu, você vai escrever um texto com as suas palavras, certo? Então, não é para ter cópia de nada dentro do texto. Mesmo porque, né, redação, né, um texto dissertativo é uma redação,
em redação a gente não copia as coisas, né? A gente produz o texto ali com as informações que a gente tem. E como é que vocês vão terminar esse texto? Vocês vão colocar as suas impressões pessoais sobre esse assunto, o canal de Suez. Então, o que é impressão pessoal? Depois que vocês lerem, que vocês pesquisarem, vocês vão colocar ali o que vocês acharam de tudo aquilo que vocês leram, do próprio canal, da importância que ele tem. Então, é o que vocês, no fim das contas, é o que vocês conseguiram entender e as impressões que vocês têm a respeito desse assunto. É assim que é para terminar, tá? Bom, aqui vocês podem, como que vocês vão entregar esse trabalho? Pode ser digitado, então você pode fazer no computador, fazer no Word, enviar, ou você pode fazer o texto no caderno de geografia, não tem problema, pode fazer manuscrito também. Só peço para que vocês caprichem na hora de tirar a foto para que eu consiga fazer uma leitura adequada do que vocês estão me mandando, tá? Então, capricha na hora de tirar a foto. E aí, aqui, né, eu reforço isso que eu acabei de falar. Então, o trabalho não é para você fazer cópia de texto, nem cópia de reportagem, nem cópia de qualquer informação que vocês vejam na internet. É um texto que tem que ser produzido por você, com as palavras, com as suas palavras. Então, a pesquisa, ela vai ajudar você com informação. Então, você vai buscar informação sobre o canal de Suez. E, a partir das informações que você obteve, você vai escrever o seu texto. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida da execução, de como é para fazer o trabalho? Todo mundo entendeu? Eu gostaria de perguntar alguma coisa? Não. Tudo certo. Silêncio, então, é que tá tudo bem. Então, eu vou parar aqui de compartilhar. Como eu disse, a atividade já está no Classroom. Ela é uma atividade que vale 3 pontos da média, então é bastante. Então, caprichem no que vocês vão fazer. A data de entrega, que eu esqueci de falar, estou solicitando o trabalho hoje, que é dia 12, e eu espero receber o trabalho feito no dia 20, né? Até o dia 20 de abril, que é terça-feira que vem, tá? Retomando, como a gente está aí há poucos dias do encerramento do bimestre, eu não posso alongar muito esse prazo, tá? Então, por isso também que eu pedi uma atividade mais simples, né? Uma coisa mais não tão trabalhosa para vocês fazerem, tá certo? Bom, então isso é a atividade, né? Sobre a atividade, eu espero que vocês façam e me devolvam, né? Dentro do prazo. Se tiverem alguma dúvida depois que começarem as pesquisas, tudo bem, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Também peço que sempre que vocês mandarem pergunta no particular, fala quem é vocês, de que sala você é, para eu poder ir organizando, né, que eu não tenho contato salvo de todo mundo, às vezes vocês mandam mensagem, eu não sei com quem eu estou falando, então quando vocês precisarem me chamar, vocês façam isso que vocês me ajudam também, tá bom? Outra coisa importante, para complementar a conversa da semana passada a respeito das atualidades sobre demografia, eu vou deixar um outro link aqui para vocês, que é de um vídeo desse mesmo canal que eu falei, do Terra Negra, onde eles explicam essa condição né, essa situação da inversão, né, de maior taxa de mortalidade do que natalidade, e eles também falam um pouco da expectativa de vida, coisa que a gente não comentou semana passada. Então, para quem tiver interesse, quiser saber mais a respeito, é um vídeo bem didático, é bem bacana, eles ilustraram com vários gráficos, tá bem legal de ver. Então, quem quiser complementar esse assunto, fica a dica aí desse vídeo, tá bom? Bom, tudo isso dito, agora a gente vai, então, retornar aqui para
o texto que a gente vinha trabalhando, né? Antes do recesso. E antes do recesso, a gente já estava começando a falar dos aspectos populacionais da Europa, né? Então, só vou retomar rapidinho aqui, né? A ideia de que do tamanho da população, né, da porcentagem da população da Europa em relação ao restante do mundo. E aí até quero fazer uma ressalva, né, visto aí essas notícias que a gente conversou na semana passada e outras que vêm surgindo. Esse livro ele é uma edição, acho que de 2018. Então, aqui ele fala de estimativa de população para 2020. Obviamente que quando o livro foi produzido, ninguém imaginava que a gente ia passar por essa situação da pandemia. Então, pode ser que esse número de 743 milhões de habitantes na Europa, estimados para 2020, já não seja esse número, visto, né, que a gente tem aí essa questão do número de óbitos terem sido, né, aumentados, potencializados aí por conta da pandemia, e a questão do número de nascimentos também, que já era uma característica da Europa, né, já era anterior à situação da pandemia, a Europa já apresentava baixas taxas de natalidade, e isso se manteve, né, devido a esse contexto. Então, pode ser que esse número não seja esse, tá? Bom, a gente tinha falado também que dentro desse cenário, a Europa representa aí 9,5% da população mundial, né? E aí o texto traz para a gente esse diagrama, que eu acredito que a gente conversou à época, mas eu vou retomar, porque, né, a gente ficou aí 2 semanas longe desse conteúdo. Então, o diagrama mostra para a gente a distribuição da população por continentes, né? Então, a Europa está aqui com 9,5%, esse 0,5% aqui é da Oceania, que tem aí a menor quantidade de pessoas no seu território. Depois a gente tem a América, que é o verdinho, o amarelinho aqui de 17,4% é a África, e essa porção aqui importante do diagrama, aqui 59,3%, que é a Ásia, né? Então, quase 60% da população mundial, ela está na Ásia. Alguém sabe me dizer, ou lembra que a gente conversou, o porquê que tem tanta gente na Ásia? Por causa da Rússia. Por causa de quê, Giovana? Eu não entendi, perdão. O Thaleson colocou aqui, porque a população por lá está há mais tempo se reproduzindo? Mais ideias? Nenhuma. Bom, pessoal, esse número é tão alto na Ásia porque é na Ásia que se encontram os 2 países mais populosos do mundo. Vocês sabem quais são os países? Eu sei que um é a China, mas o outro não. A China e Índia. China e Índia, isso mesmo. A China é o mais populoso e em seguida vem a Índia. Quando a gente pega a população desses 2 países, a gente tem aí aproximadamente 2 bilhões e 500 mil, um pouquinho mais, 500 mil não, 500 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, de pessoas. Então, só em 2 países a gente tem aí quase não, né, a gente tem mais de 2 bilhões de pessoas. Então, assim, é por isso que a Ásia representa tanto da população mundial, porque os 2 países mais populosos estão na Ásia, tá? Bom, seguindo aqui.
Dito isso, a gente volta a falar especificamente da Europa, né? O crescimento da população na Europa, ele vem sendo um crescimento menor, né? Quando a gente compara e com os demais continentes, ele não é um crescimento muito grande. Principalmente quando a gente compara, né, o período aí do pós-Segunda Guerra Mundial. Semana passada eu falei para vocês que teve o baby boom, né, da onde nasceu aí a geração boomer. Mas na Europa, esse baby boom, ele não aconteceu assim da mesma maneira que aconteceu em outros lugares. Por quê? Porque, na verdade, a Europa já tinha completado o que a gente chama em demografia de transição demográfica, que é essa ideia de que tem muitos nascimentos e muitas mortes no mesmo lugar, tá? Então, assim, só para vocês terem ideia, a taxa de crescimento populacional na Europa fica por volta aí de 0,07%, enquanto em outros países, em outras regiões do mundo, as taxas ficam entre 0,9% e 1,39%. Com exceção aí da África, que é uma taxa maior, 2,49%, né? Então, quando a gente compara os números da Europa com o número de outras regiões do planeta, a gente vê que o crescimento realmente é muito modesto, é bem pequeno, né? E aí, pensando na ideia de que a transição demográfica já aconteceu, ou seja, essa coisa de nascer muita gente e morrer muita gente, isso aconteceu na Europa, mas já passaram dessa fase, e aí a gente observa, na verdade, duas coisas. Primeiro, a questão aí das taxas de mortalidade terem diminuído, e com isso a gente observa um aumento da expectativa de vida. Então, se as pessoas deixam de morrer, significa que elas vão viver mais tempo, né? Eu sei que parece bobo eu falando assim, mas vai por mim aqui, segue o raciocínio que faz sentido. Como que as pessoas passaram a viver por mais tempo? O que ajudou as pessoas na Europa a aumentarem aí a sua expectativa de vida? As melhores condições de acesso à saúde, melhores condições de higiene e de saneamento básico. Então, assim, né, as pessoas aprenderam um monte de situações, ainda mais quando a gente pensa, né, que teve períodos da Europa aí onde os dejetos eram jogados pela janela, então você fazia lá o seu número 1, número 2 no piniquinho, ia na janela da sua casa e jogava na rua, né? Esse povo nesse período, assim, a gente tinha essa falta de higiene, né? E isso, obviamente, causava uma série de doenças e fazia com que as pessoas perdessem a vida, certo? Então, quando começaram a melhorar os hábitos de higiene, de saneamento básico, os avanços na medicina, então, né, o desenvolvimento mesmo da ciência médica, do conhecimento de remédios, surgimento de vacinas e tudo mais, e a melhor acesso, o acesso à melhor alimentação, então melhorar o que se come. Tudo isso faz com que as pessoas aumentem, né, a sua expectativa de vida. Se elas se cuidam mais, se elas comem bem, se elas têm ali o mínimo das condições de higiene, isso prolonga a vida das pessoas, certo? Bom, ao mesmo tempo, o que acontece com a taxa de natalidade? Ao mesmo tempo que as pessoas passam a viver mais tempo, a taxa de natalidade diminui por dois motivos, em especial. Primeiro que a primeira relação que a gente faz é a questão do acesso à formação, né, da formação acadêmica. Então, quanto mais as pessoas estudam, né, quanto mais formação acadêmica elas têm, menos filhos elas costumam ter. Então, quanto mais anos de escolaridade, menor
é o número de filhos que aquela pessoa vai ter. Então, veja que é inversamente proporcional. Quanto mais tempo de estudo, menos filhos. Segunda coisa, o acesso aos anticontraceptivos, né? Então, acesso ao anticoncepcional, a maneiras de prevenir a gravidez, também fizeram com que as taxas de natalidade diminuíssem, certo? Então, com isso em mãos, a Europa passou a ter um crescimento populacional muito baixo. Em alguns lugares, até negativo, né? O que significa o crescimento negativo? É quando a população começa a diminuir, né? Quando você tem mais gente morrendo do que nascendo. Então, antes do cenário que a gente vive agora da pandemia, a Europa já registrava países onde essa tendência acontecia de maneira natural, onde as pessoas passaram a ter menos filhos e essa quantidade de filhos não é necessário para repor a população daquele lugar, certo? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Sim. Tá. Bom, aí aqui o texto traz para a gente alguns exemplos de países que estavam nessa condição já de crescimento negativo da população. Então, veja, ó, a Alemanha, a Bulgária, a Grécia, a Hungria, a Itália, Portugal, já apresentavam aí essa tendência do crescimento negativo, desculpa, o crescimento negativo das suas populações, tá certo? Tem um exemplo que é um pouco anterior a esse período, né, que essa tabelinha está trazendo para a gente o período de 2015 a 2020. É um exemplo anterior, se eu não estou muito enganada, acho que foi em 2007 que essa proposta surgiu. A França começou a incentivar os casais a terem filhos. Perdão. E por isso, para que isso acontecesse, o governo francês gerou uma ajuda financeira que duraria por 2 anos como incentivo para que os casais tivessem filhos. Então, é quase que o governo francês pagar para que as famílias tivessem filhos. Justamente porque se observava naquele momento uma queda nos nascimentos e isso comprometia a reposição da população francesa. Então, o governo promoveu essa ação para tentar estimular as pessoas a terem filhos. Tudo bem até aqui, gente? Se está tudo bem, a gente vai parar aqui, ó. População jovem em declínio e idosa em elevação. A gente vai retomar nossa aula, agora é quarta-feira. A gente vai retomar daqui. Eu vou parar aqui de compartilhar, interromper a gravação e fazer chamada, porque a gente já está no finalzinho da aula.